Pronto. Pode. Ok, podemos começar? Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Arthur Machado. Boa tarde, Silvio Matos. Boa tarde, Arthur Coelho. Silvio Matos ou Silvio Drummond? Eu estou com o seu nome como Silvio Drummond. Mas você Silvio Drummond de Matos. Silvio Drummond de Matos, Patrícia. Então tá bom. Ok, boa tarde a todos. Vamos a presença de vocês, nossos convidados, a presença da nossa audiência também. Sejam muito bem-vindos. Esse evento é uma realização da Ondina Investimentos em parceria com o Movimento Econômico. Eu sou Patrícia Raposo, sou editora do Movimento Econômico, que é um conteúdo exclusivo de economia e negócios que vocês encontram no site da CBN Recife. Eu também sou colunista da Rádio CBN, comento sobre economia e negócios. E estão aqui comigo o Arthur Machado. O Arthur é o sócio fundador da Ondina Investimentos, que logo vai apresentar a pesquisa que mostra como se desenha o interesse dos fundos de private equity pelo Nordeste. O empresário Silvio Drummond Matos, que comanda o grupo Drumatos, do qual faz parte o camarada, também vai estar com a gente nessa live, assim como o Arthur Coelho, que é o gestor do fundo Vinci Partners. O Arthur Coelho e o Silvio Matos foram convidados para contar, né, a história dessa união entre o camarada Camarão, do qual faz parte que faz parte do grupo Drumatos, e o fundo Vinci Partners. Então, nós vamos começar essa live pela pesquisa da Ondina. A Ondina traz aí novidades sobre como esses fundos estão vendo no Nordeste, qual é o interesse que eles têm, que tipo de empresa são atrativas. Mas antes, né, eu preciso dizer que o fundo Vinci Partners é uma das maiores gestoras de investimento do Brasil e virou sócio da rede Restaurantes Camarada Camarão através do Fundo Nordeste 3. Essa historinha nós vamos ouvir mais adiante. E antes de passar a palavra para o Arthur Machado, para ele falar sobre essa pesquisa, eu gostaria de trazer para vocês um cenário, o cenário de como, para contextualizar, por que a gente está falando sobre isso nesse momento, em plena pandemia, né, o que é que isso tem a ver com todo esse momento que nós estamos enfrentando. Então, como editora do Movimento Econômico, eu preciso ressaltar que nos últimos meses eu tenho publicado muitas matérias, né, várias operações de investimentos em empresas locais, como foi o caso da pernambucana Tempest, empresa de cibersegurança, líder nacional em sua categoria, que recebeu um aporte milionário da Embraer há pouco tempo. Há poucos meses também, a empresa de origem canadense, a Vela Software, concluiu a compra de 100% da também pernambucana Courrier, que é uma empresa de tecnologia jurídica. Em maio, nós tivemos o caso da Davita Tratamento Renal, empresa do grupo norte-americano Davita Inc., que adquiriu o Instituto de Nefrologia do Recife. Então, esses são alguns fatos, houve outros, né, mas não dá para listar todos aqui, mas que mostram que esse cenário está bastante aquecido. Então, diante disso, agora eu acho que chegou a vez do Arthur Machado falar um pouco, trazer mais detalhes sobre esse cenário com essa pesquisa que ele fez, né? A Ondina Investimentos tem como principal missão assessorar empresários em processos de fusões e aquisições, em diferentes formatos da venda total até a captação de recursos via fundo de private equity. E o sócio fundador, o Arthur Machado, possui 15 anos de experiência profissional, com passagem em segmentos como saúde, educação, consumo, e a Ondina fica baseada aqui em Recife, mas tem atuação nacional. Então, Arthur, dito isto, apresentado a Ondina, ele passa a palavra para que você possa nos trazer aí o resultado dessa pesquisa, que eu acho que é a grande expectativa de todos que estamos aqui. Bacana, Patrícia. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado, Arthur Coelho, meu xará, e o Silvio aí pela possibilidade de participar da webinar, porque, assim, antes de entrar na pesquisa, de fato, o objetivo aqui, né, Patrícia, é de fazer uma visão bem genérica, assim, bem completa, né? Eu vou dar um pouco a visão de consultor, né, que apoia empresários no processo, o Arthur vai dar a visão de investidor, né, e o Silvio com a visão de empresário parceiro, né, que tem aí sociedade com o Arthur. Mas vamos lá, né?
antes de entrar na conversa entre os dois, acho que vai ser super bacana, vamos apresentar a pesquisa, né? Então, como a Patrícia comentou, o objetivo da pesquisa é entender o que os fundos de Private Equity, né, primeiro quem são, o que é que eles buscam, né, no Brasil e mais específico aqui no Nordeste. Então, de uma forma bem dinâmica, vamos lá. Então, antes de entrar na pesquisa, dar um pano de fundo, né? Apesar da Covid-19, que foi todo mundo surpresa, né? Ninguém esperava esse ano, o Brasil ele continua tendo boas perspectivas aí de investimento de longo prazo, que é o caso de um fundo de Private Equity, né? Então, qual o plano de fundo, né? Você tem, ano passado, a reforma de Previdência aprovada e outras aí finalmente voltando para a discussão, né? Como a tributária e logo em seguida a administrativa, né? Uma vai simplificar e, quem sabe, um dia reduzir carga e a outra vai dar possibilidade a isso, né? Inflação e taxa de juros finalmente controlada no país, né? Que nunca tivemos esse histórico, câmbio desvalorizado, que ajuda... Arthur, eu acho que seria legal quem não está falando desligar o microfone, porque está dando interferência. Então, peço a todos que desliguem, por favor. Tá, melhorou. Tá. Estão me ouvindo bem? Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Pode ir, Arthur. Pronto, eu tinha perdido vocês, agora voltou, né? Vamos lá. Vamos lá. Desvalorizado, né? As teses dos fundos de investimentos de Private Equity mantidas, apesar da Covid-19, a gente vai poder explicar isso em mais detalhes, né? E aí, como pano de fundo, você percebe que, apesar da retração econômica no ano, né, do Brasil e no mundo, o ambiente ele continua, e acho que cada vez mais, na verdade, é um bom momento aqui para frente, né, para os empresários, né, como o Silvio vai poder explicar aí com o Arthur, que buscam capital de longo prazo, seja através de dívidas estruturadas ou sócio privado, né, que é o famoso Private Equity. Então, entrando um pouco no ambiente de transações, né, volume de transações no Brasil nos últimos anos. Você teve aí nos últimos anos, entre 15 e 18, mais ou menos 800 transações no Brasil, crescimento em 2019 muito puxado pelo crescimento econômico, você tem uma relação muito forte entre volume de transação e crescimento da economia. Para esse ano, por conta de tudo que tem acontecido, a tendência de queda, difícil prever quanto, mas a tendência é ter uma queda com a retomada, ou até, sim, pelo menos para o nível de 2019, quem sabe até com surpresas, né? Além disso, né? Então, o que a gente quer passar é que, apesar da conjuntura, o Brasil ele é atrativo, independente, né, do nível de retomada. A gente percebe isso, por exemplo, o número de transações. Por mais que você tenha um link de economia e transações, você tem uma resiliência na quantidade de transações, mesmo na crise da Lava Jato, por exemplo, né? A gente está falando de uma democracia consolidada, né? A gente está falando da nona economia, sexta população do mundo, o Nordeste aí com 15% do PIB, quase um terço da população. E aí, curiosidades, né? O país que é o maior consumidor do café, segundo maior consumidor de Uber e quarto consumidor de cosméticos. Então, a gente, além de ser um player relevante ao extremo, né, em termos de produção agrícola, mineral, né, é um país com alto potencial, assim, poder de consumo. Então, não tem como investidor não descartar o país. Então, agora entrando, quem são os Private Equity, né? E depois eu quero que o Arthur me ajude com suas considerações. Bom, então, quem que é o investidor de Private Equity? A gente fala muito em investidor de bolsa, a bolsa está na moda, né? Mas, o fundo de Private Equity, ele investe em empresas de capital fechado, né? Que é o caso do camarada aí, Camarão, com um negócio feito com a 20. Né? A alternativa aí ao mercado de crédito tradicional e a abertura de capital, que infelizmente no Brasil ainda é muito restrito às empresas maiores, que esperamos que isso melhore, mas ainda não é o caso, né? Infelizmente. Então, os fundos buscam empresas com potencial de valorização no médio e longo prazo, via crescimento ou reestruturação, mas basicamente crescimento no Brasil, a indústria de fundos de reestruturação ainda está muito incipiente, é bem crescimento, principalmente o viés da 20 Partas, que o Arthur poder explicar melhor. Podem ser minoritários ou controladores, mas sempre exigindo participações relevantes no negócio. Envolvimento ativo nas empresas investidas, né? Sempre participando via conselho de administração, mas também podem participar via comitês ou até indicação de diretores. Mas sempre com a participação, quase sempre, né? Tudo muito bem consensuado, mas sempre com a participação ativa do fundador. Isso é imprescindível. O investimento é feito no negócio e no empresário. Se uma boa equipe de gestão, não faz sentido para um fundo de private equity. Após o período de captação de recursos dos fundos,
eles possuem prazos definidos de mais ou menos 3 anos e depois um prazo aí de desinvestimento de 5 a 10 anos. De uma forma bem resumida, esse que seria o conceito de Private Equity. Arthur, você quer dar alguma consideração adicional? Oi, Arthur, boa tarde aí para todos. Não, é bem isso, só adicionar, né? Você já falou um pouquinho, mas a gente, até pelas particularidades aí do Brasil, né? O Private Equity, ainda mais num tamanho menor, né? Que é um pouco do trabalho que a gente faz, a gente vai falar um pouco mais à frente aí, a gente acaba tendo espaço um pouco que em outros países mais envolvidos, como você já comentou, né? Seria do mercado de crédito, né? Então, o Brasil apresenta essa dificuldade grande, né, principalmente empresas pequenas e médias, em ter capital de longo prazo. Né? Então, o capital é sempre de curto prazo, sempre com alguma garantia mais forte, que a grande maioria das empresas não consegue dar, né? Então, para as empresas que são pequenas ou médias e tem essa perspectiva de crescimento de longo prazo, fica muito complicado se capitalizar, né? Então, o Private Equity entra um pouco nesse espaço. Perfeito, maravilha. Até entra um pouco aqui nesse gráfico, né? A gente tem aqui uma relação de tamanho, resultado, porte da empresa e tempo, né? Então, no ciclo de vida de uma empresa, o capital disponível começa com parentes amigos ou capital próprio, né? E aí depois você eventualmente pode ter um capital de risco, os famosos venture capital, mas aí mais voltado para empresas com viés forte de tecnologia, de disrupção, né? Aí você pode entrar numa linha de financiamentos tradicionais, com empresas já com uma certa robustez, balanço, resultado, garantias, aval, né, garantias físicas dos sócios, e aí sim, finalmente, você entra no modelo aí, que o financiamento de private equity se coloca disponível, né, que são essencialmente modelos, negócios já com a massa crítica, já com rentabilidade, já com certo porte, e principalmente com modelo comprovado, um bom time de gestão e potencial de crescimento, né. E aí, mais para frente, aí você continua com dívidas estruturadas, debêntures, dívidas externas, e aí o mercado de capitais que geralmente é muito mais receptivo, infelizmente no Brasil, mais restrito para empresas maiores. Bom, entrando um pouco com relação à liquidez de private equity no mundo, né, como a gente pode ver nesse gráfico, de fato, você tem um capital disponível sem precedentes, desde o ano passado, até por conta de algumas incertezas que já vem acontecendo no mundo desde 2019, por conta de guerra comercial Estados Unidos-China, esse ano agora por causa de Covid, e por outro lado a indústria que se desenvolve. Então, o que você tem hoje é um capital disponível, no Brasil não é muito diferente, para realizar investimento, que para o empresário é maravilhoso. Então, por outro lado, assim, você vê como uma indústria que já está há 30 anos no Brasil, consolidada, mas tem um potencial grande de crescimento, né? Você, fazendo uma relação simples, né, o Brasil ele representa aí pouco mais de 1,5% do PIB global e, com base na pesquisa, somente 0,3%, ou seja, você tem ainda um potencial aí de crescimento grande, né? Agora, finalmente, entrando na pesquisa, né, realizada, o objetivo dela é basicamente compreender a forma que os principais fundos de private equity investem na região, as estruturas utilizadas e os tipos de empresas que buscam, né? A amostra foram 100 gestores mapeados, a gente mapeou no Brasil, você tem mais ou menos 100 gestores, já é um universo significativo, mas ativos em torno de mais ou menos 50, 60, a gente enviou o questionário, né, para 60 gestores e obtivemos resposta de 25, né, no período de dezembro de 19 a janeiro deste ano, né. São dos 25 gestores, 22 nacionais, 3 estrangeiros, e o capital pulverizado, né? A maioria capital estrangeiro, mas tem capital de toda a ordem aqui. Foram 13 perguntas, 5 delas de resposta múltipla, ou seja, por isso que não estranhe se tiver mais de 100% ali na resposta, porque o investidor, nesse caso, pode responder mais de uma resposta, 6 de resposta única e 2 de resposta livre, né? Não era obrigatório responder todas as perguntas, em respeito à política de sigilo, que alguns gestores têm, mas para a gente não perder o gestor, a gente abriu essa possibilidade, mas a grande maioria respondeu tudo, ou boa parte. E aí, isso é uma coisa super interessante, né? A princípio, a ideia era a gente organizar evento físico, né? E a gente já veio fazendo isso, a pesquisa desde o final do ano passado, e aí a Covid viabilizou, por isso que a gente optou por fazer por live, que é super interessante, que a gente pode pegar empresários de diferentes estados. Mas a nossa preocupação era, a gente coletou as respostas pré-Covid, será que
as respostas estão de pé, né? E minha expectativa era que sim, porque os fundos eles têm uma visão muito de longo prazo, mas de qualquer forma, né, para evitar a suspeita de que as perguntas não eram mais válidas, em maio, no pico da Covid, a gente revisitou todos os fundos e eles confirmaram, né, as teses todos mantidas de investimento e logo as respostas válidas, o que é ótimo sinal, né? De fato, mesmo no pico da crise, crise que é nível de incerteza enorme, mas quando você cria uma tese de médio e longo prazo, não tem motivo, poderia até ter, salvo algumas exceções, mas normalmente não tem motivo para fazer grandes ajustes em tese de investimento. Então, o capital continua disponível e os fundos continuam querendo fazer negócio. Agora, finalmente, indo para as perguntas, né, para as 13 perguntas. Então, a primeira, né, você pretende investir no Nordeste e em quais estados, né? A boa notícia é que a maioria respondeu que sim, 96% tem interesse em investir na região, né? A maioria indiferente com relação aos estados, alguns deram até algumas preferências, né? Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, mas a grande maioria tem interesse sem preferência em relação ao estado, e aí o ponto de atenção com algumas poucas exceções, que até a 20, com o fundo Nordeste é uma delas, os fundos não possuem, né, capital carimbado com o Nordeste. Então, os empresários, eles acabam, entre aspas, né, concorrendo com outras regiões do país. Segunda pergunta, né, qual a expectativa de entrar em investimento? Então, dos 25 fundos, 16 já estão em fase de investimento. Já captaram o recurso, já tem um capital comprometido para investimento e estão com capital disponível para gerar negócio. Outros estão em captação ainda. A grande maioria super ativa, procurando empresas para realizar a sociedade, como a 20, através do Arthur, fez com o camarada do Silvio, né? Com relação a prazo de investimento, como a gente falou, os fundos eles têm datas, né, para realizar investimento, para realizar o desinvestimento e sair da operação, né, adicionar valor ao longo dos anos e sair, né? Outra notícia que é super favorável, né, 19 dos 25 fundos têm mais de 3 anos para realizar o investimento. Então, esse é um processo que nunca passou, às vezes pode ser uma novidade, mas ele toma um tempo, né, por vários motivos, desde fazer a operação em si, até o próprio namoro entre investidor e empresário, ele toma tempo, né? Então, numa média, em torno de 12 meses. Então, por isso que os fundos precisam de um prazo que vai desde a identificação de empresários dispostos a fazer negócio e com potencial para o fundo, até o período para a realização do negócio em si. Então, a grande maioria tem esse prazo com uma certa folga até para realizar investimento. Aí, em relação ao cheque, né? Qual o cheque de investimento que os investidores gostam de fazer por operação em média, né? Como a gente pode ver aqui, você tem bem pulverizado, desde fundos que buscam fazer cheques menores, até 30 milhões, até fundos que buscam cheques maiores, que aí, esse acima de 250, o céu é o limite, né? A gente está falando de transações que podem chegar a casa de bilhões até, mas... né, o que a gente percebe é que a maioria dos gestores, eles buscam fazer negócios numa faixa de 50 a 250 milhões. E aí entra, por qual motivo, né? A resposta, a parte de baixo é a interpretação nossa, com base na nossa experiência e relacionamento com eles. Então, por um lado, né, existe uma facilidade ainda de realizar eventuais ajustes operacionais, por mais que você tenha um modelo que já é consolidado, modelo vencedor, vamos chamar assim, para replicar e crescer pelo Brasil, como é o caso do Silvio, do camarada, você ainda sempre tem melhorias para serem feitas. Acho que é uma das coisas que faz o empresário querer ter uma parceria com o fundo, né? Ele vai muito além do capital. Aquela coisa de você não ser um transatlântico, né? Uma lancha é mais fácil fazer o ajuste do que um transatlântico, uma empresa muito grande, por mais que você tenha intenção, é difícil você fazer grandes ajustes, né? E por outro lado, um fundo ele tem que ter um horizonte de saída, né? Então, se você tem um negócio muito pequeno, é difícil, o desafio fica muito grande para realizar o desinvestimento nos próximos 5, 10 anos. Então, quando você já tem um negócio com robustez, que obviamente a expectativa é sempre ter uma adição de valor, então o fundo entra, para sair o negócio já está maior, e aí você tem a possibilidade de realizar a saída, que pode ser diversa, né? Ou para o próprio empresário, fundador, para outro fundo, para um investidor estratégico, se o empresário, nesse momento posterior, quiser sair do negócio junto com o fundo, até, a depender do contexto, a abertura de capital, né?
essa pergunta ela acaba fazendo link muito com a pergunta passada, né? Qual é o EBITDA anual mínimo? A gente acabou não entrando na definição no glossário, para a gente ser mais dinâmico, mas o EBITDA, de uma forma, para quem ainda não conhece o termo, é um termo muito comum utilizado aí entre investidores, é essencialmente o lucro operacional da empresa, né? Então, é um termo muito utilizado. Então, qual que é o EBITDA, o lucro operacional mínimo que os investidores buscam, né? Então, de novo, muito pulverizado, né, que vai desde a partir de 1 milhão até a partir de 50, né, investidores que fazem negócios muito maiores, mas de uma forma geral, né, o que se percebe é que os investidores estão muito concentrados nesse porte de 5 a 25 milhões, né, pelos mesmos motivos citados, né, você tem já um porte, uma massa crítica, e ao mesmo tempo ainda tem condição do investidor ajudar a modelar o negócio com o empresário fundador. Entrando agora com relação à estratégia de investimento, né? Então, como a gente falou, nessa grande maioria dos fundos eles estão muito voltados para estratégia de crescimento, né? Potencial de crescimento, modelo comprovado, né? Mas, de fato, existe ainda uma indústria muito incipiente de investimentos de fundos voltados para a estruturação que ainda está em crescimento, né? Com relação à destinação do recurso, então, só fazendo um parênteses aqui para explicar. Você pode ter uma operação dita primária, que é o dinheiro do negócio, né? Uma operação secundária, que é o dinheiro no bolso do acionista, ou uma operação híbrida que envolve as duas partes, né? Então, indiferente seria os dois, né? Então, a maioria dos gestores, eles estão divididos, né, entre a operação 100% primária, que acho que é um pouco o caso da Vinci. Arthur, você quer falar um pouco sobre isso? Posso falar, só falar rapidamente aí, né, a diferença, mas basicamente, né, como você comentou, Arthur, dentro, por exemplo, de uma estratégia de crescimento, né, onde o recurso, basicamente a ideia da companhia é crescer, então faz mais sentido que seja uma primária, que nada mais é o recurso dentro da companhia, né? E numa estratégia de compra de controle seria a secundária, né? Que é basicamente, ao invés do recurso ir para dentro da empresa, na secundária, um terceiro compra a participação do acionista atual, né? Então esse dinheiro vai, entre aspas, para o bolso do acionista e não para dentro da empresa, né? Perfeito. Basicamente isso. Eu acho que é algo até para ser explorado no bate-papo mais para frente, entender um pouco a estrutura de transação que vocês têm buscado, mas, de fato, né? Então, você vê de novo, bem pulverizado, né? De fato, poucos fundos buscam fazer uma operação 100% secundária, porque normalmente uma secundária pura, ela vai ter uma transação que é venda de controle até de 100%. Alguns investidores fazem isso, mas não costuma ser o que o investidor mais busca, né? O que o investidor busca é mais uma parceria com o empreendedor fundador do que uma aquisição para que o empreendedor saia do negócio, né? Então, a estrutura híbrida ela possibilita muitas vezes que o empreendedor aproveite o momento para realizar, colocar um pouco de capital no bolso, por uma questão basicamente de realização, mas o objetivo normalmente é que o dinheiro vá principalmente para o negócio, para basicamente, como está descrito na apresentação, não financiar o crescimento, novos projetos, novas unidades, novas geografias, né? Reforçar capital de giro ou pagar dívidas caras de curto prazo e dar um fôlego para o negócio, né? Com relação à participação do negócio, né? Isso é interessante, porque, de fato, a maioria dos gestores eles demonstram preferência por participação majoritária, né? Que é reflexo, basicamente, da falta de liquidez que as empresas têm de capital fechado em qualquer lugar, mas especialmente no Brasil. E mais especialmente ainda quando se trata de pequenas e médias empresas, né? Você tem alguns investidores, como a gente pode perceber, né? 33% respondeu que busca, até opta ou até não pode fazer nada diferente, né? Buscar participações minoritárias, né? Sempre com vetos e amarrações, porque é importante para dar segurança e conforto para o investidor, natural que se busque isso, né? Mas com a participação minoritária e o empreendedor continuando com o controle societário da operação. Isso geralmente é mais comum entre operações de maior porte, mas também é possível entre PMEs, né? Pequenas e médias empresas. Com relação à participação da empresa, né? Dos fundos na empresa, praticamente todos participam via conselho de administração, né? Acho que é uma das coisas interessantes da entrada num fundo é justamente melhorar a empresa em termos de gestão e governança. Geralmente, quando você tem empresa familiar, as coisas meio que se confundem, né? Diretoria, conselho e assembleia de sócio é tudo uma coisa só, é natural que seja, né?
E aí, às vezes, o próprio dono, por isso, falta de conhecimento, que também é normal, não conhece que são estruturas que é razoável que sejam separadas, né? E a entrada do investidor profissional, ele faz com que isso fique muito claro, né? Então, o investidor, ele, via de regra, ele entra como conselheiro, naturalmente na Assembleia de Sócios, e a diretoria, normalmente, continua à frente do empreendedor, principalmente em cargos de CEO, por exemplo, tocando o negócio, né? De forma alternativa, o que você percebe, de alguma forma, muitas vezes até solicitado pelo próprio empreendedor, é a participação de uma forma um pouco mais proativa, via comitês ou diretoria, geralmente indicando, né? Os gestores costumam botar a mão na massa como diretores, né? E aí, voltando à questão da duração média esperada, que, como a gente falou, os investidores são de longo prazo, mas, com algumas exceções, são prazos definidos. Eles não podem ficar para sempre no negócio, né? Agora, o lado bom é que a grande maioria ela tem um prazo que chega até a durar 9 anos, ou seja, um prazo longo, né, para fazer todo o desenvolvimento do negócio, adição de valor e depois realizar a saída, né? E, apesar de não ser, acho que, o plano A dos investidores, sendo necessário, existem alguns mecanismos de prorrogação para que o investidor fique por mais tempo. Não é o ideal, mas é sempre possível, né? Com relação ao foco setorial, de novo, tem gosto para tudo, né? Investidor fazendo todo tipo de negócio, em todo tipo de segmento. Mas acho que, como é sabido aí por muitos que são mais próximos desse universo de fusão e aquisição, existe uma preferência maior pelo segmento de saúde e educação, né? Existem outras áreas aí, como consumo, serviço e TI, que também são as 5 áreas aí que apresentaram preferência dos investidores. E o motivo principal é que são os segmentos, né, que possuem empresas com alto potencial de crescimento, como é o caso do Camarada Camarão, e sem um nível de investimento tão gigantesco, tão expressivo, né, como a gente vê em segmentos como infraestrutura, algumas áreas de indústria. E, por último, né, cereja do bolo, qual o capital comprometido, né? A gente tem em torno de 25 bi disponível para investimentos em empresas de capital fechado, né? 22 quase 22,5 disponível imediatamente. Então, existe capital, existe vontade dos investidores para realizar negócios na região. Boa parte desse capital já está disponível para realizar, né, novos investimentos. E, por último, concluindo a pesquisa, né? Então, a gente está falando de transações numa média, né, de um cheque de 150 milhões e EBITDA numa média a partir de 15 milhões, podendo variar bastante, né? De fato, é uma indústria que já está tão desenvolvida que você vê investidores que buscam negócios muito maiores e são mais passivos normalmente, já são empresas que são pré-IPO até negócios bem incipientes, bem menores. Buscam empresas, essencialmente, né, com alto potencial de crescimento, com poucas exceções, sem exclusividade na região Nordeste, mas existe um apetite enorme, inclusive, da minha interação com alguns fundos, existe até uma frustração de não fazer negócio na região. Muitos deles ainda não têm, diferente da 20, que tem um histórico relevante na região. Tem muitos fundos que não têm negócio aqui, mas não falta vontade, né? São flexíveis com relação à geografia, porte de empresa e estrutura de transação. Tem uma flexibilidade setorial, mas com preferência em setores com alto potencial de crescimento e baixo investimento em capital físico, né? 25 bilhões, quase 26 bilhões de investimento, sendo que quase todo disponível atualmente nesse momento, né? 22,2 bilhões. E apesar de essa uma realidade, né, a indústria de private equity ainda tem muito espaço para crescimento, e eu acho que a provocação é que eu acho que do lado dos investidores ainda tem muito que ser feito, né? Muito, assim, como a gente viu, né, tem muito capital para ser trazido para realizar investimento, mas acho que tem um gargalo de desmistificar esse tipo de investimento por parte dos empresários, né? Acho que o objetivo da webinar, um deles é justamente isso, né? Então, é isso. Ok, Arthur. Bacana, dá um panorama geral, né? Agora, Arthur, é possível identificar setores que são mais interessantes do que outros, que têm puxado mais
investimentos? Você conseguiu perceber isso? Como a gente falou, assim, o que o fundo de Private Equity busca são negócios com potencial de crescimento e sem um investimento gigantesco. Você tem indústria de fundos de infraestrutura, por exemplo, são outros imóveis, né? São negócios que já têm um nível de investimento relevante, fluxo de caixa estável. É outro tipo de indústria, outro tipo de gestor e outro tipo de cotista, né, que investe nesse tipo de negócio. O que o investidor de Private Equity busca são negócios que, acho que um excelente exemplo é o Camarada, né? É um negócio que já errou, já acertou, achou o modelo e agora tem um potencial enorme de crescimento, né? Tem o seu risco, como qualquer negócio, não é um fluxo de caixa estável como uma concessão de 30 anos de infraestrutura, mas é um potencial enorme. Então, quando você junta, né, um empresário de ponta com um negócio comprovado, um investidor por trás que sabe fazer esse tipo de processo, o risco sempre existe, mas ele é muito mitigado, né? Então, é isso que eles buscam, né? E aí os setores são os mais variados, mas áreas como consumo, saúde, educação, TI, né? TI, aí você pega um pouco o fundo de capital de risco, o Venture Capital, que está olhando aqueles negócios mais, as startups, negócios mais promissores, mas que não geram receita. E os private equity já estão buscando empresas que já se provaram e que, né, mas ainda tem muito o que fazer, né? Acho que, não sei se o Arthur concorda, mas o private equity é o tipo de investidor que faz em empresas que já fizeram muito, mas que vão fazer muito, né? Tem muito o que fazer, né? Exatamente. Coelho, quer comentar? Isso, comento. Principalmente na estratégia, né? Depois a gente pode falar um pouco das diferentes estratégias aí dentro do Private Equity, né? São várias, mas como o Arthur já tinha comentado, né? A principal estratégia dentro do Brasil é a estratégia de crescimento, né? Então, dentro disso é comum, e aí dentro da análise que o Arthur fez, né? Que os investidores busquem setores em que se espera que se tenha um crescimento que se chama de anormal, né? Que a gente tenha uma taxa de crescimento nos próximos anos que seja muito acima do crescimento do PIB, né? E dentro disso, procurar empresas que também no nicho ou numa situação particular tenham ainda assim uma expectativa de crescimento ainda maior, né? De pelo menos ali 3 a 5 anos consigam um crescimento muito acima da média e depois sim, só depois desse prazo ter uma estabilização, né? Mas é basicamente isso que se busca dentro da estratégia de crescimento. Arthur Coelho, já que você deu essa deixa, eu queria que você falasse sobre a perspectiva de um gestor, como é possível perceber uma empresa crescendo, né, nessa direção que você coloca, num momento como esse de pandemia? Olha, pergunta difícil, né? Assim, na pandemia as coisas embaralharam bastante, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do Camarada antes, né? E como a gente pode olhar o varejo agora, tá? Mas assim, análise clássica, né, que vai ser feito num Private Equity. Então foi o caso muito do Camarada. A gente viu que era um setor, né, de varejo de alimentação extremamente pulverizado, né, com muitos players, sem ninguém dominante ou com pouca gente dominante, né? Um setor que em outros países está muito mais consolidado, é um setor que em outros países tem uma participação no mercado de capitais muito maior, né? Quando a gente olha nos Estados Unidos, por exemplo, tem várias empresas de capital aberto, aqui no Brasil praticamente não tinha quando a gente olhou, né? Olhando um nível abaixo disso, né? Tudo bem, varejo de alimentação bacana, é pulverizado, tem expectativa de crescimento grande. Olhando um nível abaixo, né, a gente tinha fast food, o que a gente chama de casual dining, né, que é o jantar mais casual, que se enquadra o Camarada, e tem também o fine dining, né, que se chama que é aquele restaurante um pouco mais de ticket médio mais alto. Dentro desses 3 segmentos, a gente viu que casual dining dentro do Brasil apresentava uma taxa de crescimento muito mais alta do que os outros 2 segmentos, né? Então, fazendo uma análise de cima para baixo, que a gente chama, né? Isso foi um dos motivos da gente olhar um pouco mais em detalhe esse segmento. Na pandemia, as coisas se tornaram muito mais complicadas, tá? Principalmente para o varejo, né? Então, a gente tem até dentro do nosso fundo, tem setores, né, mais B2B, empresas que ofertam serviços para outras companhias. Nesses casos, a queda foi muito menor, né? Foram setores que sofreram muito menos, e no varejo, de uma forma geral, a queda foi muito maior, né? É natural, quem conhece as operações de varejo viu que as quedas foram muito maiores, né? Então, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, é um momento muito mais difícil
de uma entrada num fundo nesse momento para uma companhia de varejo, né? Essa é a parte ruim, né? Até para você definir qual vai ser a rampa de volta dessas operações, o quanto elas vão crescer, quanto esse mercado, como é que esse mercado vai voltar e quanto tempo ele tem para se recuperar, né? Então, nesse sentido, ficou mais difícil. Mas, de outro lado, olhando pelo lado positivo, que estimula os fundos a olharem esse tipo de setor, é que a gente tem, eventualmente, uma oportunidade de crescimento mais barata daqui para frente, né? Então, falando do varejo, por exemplo, é o caso do Camarada e de outras operações que estão muito vinculadas a shopping, se de um lado a gente tem essa incerteza da demanda daqui para frente, de outra, a gente tem condições de ocupação, por exemplo, nos shoppings, de investimento muito mais baixos, né? E para o futuro também, talvez, uma concorrência um pouco menor, né? Então, esse ajuste na oferta acaba mitigando um pouco esse risco de uma demanda machucada, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas esses dois fatores se equilibram, a gente continua olhando. Agora, de fato, de uma forma muito mais seletiva, né? Tem setores que a gente vai aguardar um pouco mais a recuperação e outros a gente está um pouco mais confiante e continuar olhando, tá? Entendi. Já que você falou aí no negócio do Silvio, eu vou chamar o Silvio para participar da conversa e falando um pouco sobre isso, até porque você levantou um ponto interessante, que é essa menor concorrência, né? Nós sabemos que muitos negócios do setor de refeição, de alimentação fora do lar, já fecharam as portas, fecharam definitivamente, né? Então, de fato, vai aí haver um alívio na pressão em termos de concorrência. E o Silvio, ele fundou o Camarada Camarão em 2005, a rede contava com 5 unidades, a maioria em praças de alimentação, embora a primeira tenha sido de rua, né, Silvio? Tenha sido aqui no bairro de Boa Viagem, aqui no Recife, na Zona Sul, até receber o aporte do 20 Partners em 2019. E, de lá para cá, já houve uma expansão, mas eu vou pedir que o próprio Silvio fale um pouco sobre essa expansão e também, Silvio, já aproveitando, que você nos conte como foi o processo, né? O que é que lhe atraiu nessa operação? Ótimo, ótimo. Primeiro, Arthur, parabéns aí pela pesquisa, né? Fantástico, acho que deu dar uma boa explanação aí sobre o mercado, tão importante, né, nesse momento aí de crise, e mostra o potencial do mercado, né? Mostra todo esse potencial. É o que o Arthur falou. Eu com relação ao futuro, eu acho que as oportunidades elas estão aparecendo agora e a gente deve colher daqui a um ano e meio, porque o mercado vai voltar, né? Tá difícil agora, mas vai voltar. E vai voltar com um consumo como era, porém com menos operações, né? Então a gente está plantando agora para colher depois. A minha história com a 20, na verdade, eu até brinco aí com o Arthur, porque eu não procurei, né? O Arthur fez uma pesquisa e a 20 ela fez uma pesquisa, como ele explicou aí, identificou um potencial no nosso segmento e principalmente na nossa companhia, que realmente estava em processo de crescimento. A gente vinha crescendo aí no momento de crise no país, né? Então o camarada ele estava um pouco na contramão do processo, né? Enquanto o mercado todo, inclusive o nosso segmento, estava fechando, já estava numa crise financeira complicada, a gente estava ao contrário. Por quê? Porque existia a gourmetização nos shoppings, as nossas operações elas não estão em praça de alimentação, elas estão nas praças, nas áreas gourmet, né? Isso e a operação do Camarada ela tem um custo-benefício muito bom. Então, daí que a gente cresceu aí no momento de crise. Foi quando o Arthur me procurou, acho que foi no início de 2019, né? Final de 18 e início de 19. Eu, a princípio, fiquei bem resistente, não queria nenhum tipo de sócio, né? Estava numa zona de conforto, né? Posso dizer assim, podendo crescer aí, de repente, como eu estava crescendo, duas operações por ano, e para mim, em 5 anos, ia montar mais 5, ia fechar talvez com 10. Foi quando o Arthur veio, começou a explicar o processo, e eu, na verdade, bem resistente dentro do esquema, achava que não era o momento, e aí, 3, 4 meses depois do primeiro contato, ele me apresentou um plano de expansão
e me perguntou se aquele plano fazia sentido. Seria montar mais 25 operações em 5 anos, né? Eu, a princípio, levei um susto, né? Fiquei digerindo, conversei com algumas pessoas do segmento, inclusive eles foram muito transparentes no início, pedindo para eu conversar com outras empresas que foram investidas, né, tanto no mesmo fundo, né, do Nordeste 3, como também pela 20, e fui criando segurança, resolvi sair da zona de conforto e encarar esse desafio. E como o Arthur Machado comentou, a minha decisão não foi apenas a decisão financeira. Lógico que o financeiro, para você expandir com velocidade, ele é importante. Mas, no meu caso, o mais importante foi a ajuda na gestão, né? A profissionalização do negócio. E eu já estava sentindo necessidade de profissionalizar, né? Acredito que o mercado ele tem que, até para enfrentar aí novos desafios, ele tem que se profissionalizar. Então, eu estava precisando disso e resolvi encarar esse desafio junto com eles. Foi quando, meados de 2019, assinamos um acordo e aí começamos todo o processo de diligência, evaluation da companhia e etc. Foi um processo que durou mais ou menos 1 ano, desde o primeiro contato, acho que um pouquinho mais até, 1 ano e pouco, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio. Então, não é algo bem simples, é algo que você tem que confiar, é uma parceria, é uma sociedade, né? Tem que ter todo o aspecto aí jurídico do processo, tem muito contrato, né? E para mim era uma coisa muito nova, né? Então eu tive que contratar um escritório especializado, né? Um escritório de advocacia especializado nesse tipo de negócio, né? Que tem alguns aqui em Recife, inclusive. E também um advisor, que aí é o processo aí todo onde o Arthur Machado entra, né? Que é muito importante quando você vai fechar esse tipo de sociedade, de participação, você tem uma pessoa do seu lado para te orientar de que forma e como você vai fazer o negócio, né? Para não cair em nenhum tipo de casca de banana ou nenhum tipo de problema maior, como eu já vi aí também acontecer com outras empresas. Mas, assim, a princípio, é um fundo, o Nordeste 3 é um fundo pequeno, né? Acho, se não me engano, 240 milhões, o fundo como um todo, para investir em 6 empresas, 5, 6 empresas. O fundo já fechou no ano passado. Eu fui, acho que, a penúltima empresa a ser investida. E ele buscava exatamente isso, né? Buscava uma empresa que tem um potencial de crescimento bom, né, para o momento, com um fundador presente, com conhecimento do negócio, e casou comigo, porque eu também não estava querendo sair. Eu sou novo, tenho 49 anos, tenho muita coisa pela frente, amo o que eu faço, né, já estou há 22 anos nesse segmento de restaurante, então casou um pouco com... Coloquei as minhas regras também, que eu acho que são importantes, que eu não queria perder o controle nem sair do negócio, e calhou que eles também queriam isso. Não, a gente não quer, a gente quer realmente que tenha um sócio, o fundador presente, que toque o negócio, e a gente vai entrar, vai agregar com a expansão no aspecto financeiro e com o apoio na gestão. Então, também... E eu vendo todo esse momento aí de pandemia, logo no início agora, final de março, quando começou tudo, né? A gente volta o filme, né, do início do nosso contato com o fundo e pensei, poxa, se eu não tivesse aí com esse apoio todo por trás, eu não teria passado como a gente está passando aí de uma forma, não bem, porque os negócios estão fechados, está fechado desde março, né? Então, algumas lojas já abriram, outras ainda não. Então, o momento é difícil, mas com certeza, se eu tivesse sem um fundo por trás, sem o apoio da 20, eu ia estar numa situação muito mais preocupante do que eu estou agora, né? Então, eu acho que essa parceria, como vocês bem relataram aí, ao meu ver, até o momento, é uma parceria de sucesso aí e boa para os dois lados, né?
Acho que eu falei demais, né, Patrícia? Até falei um pouquinho o que você perguntou e um pouco mais. Vamos lá. Não, mas eu acho que a boa parte da audiência quer ouvir a sua experiência, né? E você vai falar mais ainda. Se prepare Pois para é. falar mais. Eu queria Mas só. vamos lá. Não é isso, Arthur? Eu queria voltar para o Arthur Coelho. Arthur, eu não sei se você porque tem muitas regras com relação aos fundos, mas você poderia dizer quais foram as outras operações que foram contempladas com o Nordeste 3, para que as pessoas tenham uma noção de que tipo de negócio foi alvo de investimentos? Claro, Patrícia, sem problema. Eu vou tentar falar rápido aí, que eu acho que é a visão mais rica e que vai mais ser interessante aí para o pessoal, a visão do Silva, né? Sempre a visão do outro lado, acho que é a mais genuína e mais importante para o pessoal escutar. Mas falo sim, o Nordeste 3, como o Silvio comentou, fechou para investimento em novembro do ano passado, né? Esses fundos tipicamente também, falando resumidamente, tem 2 períodos, como o Arthur Machado falou, tem um período de investimento, que a gente busca empresas para investir, e tem um período de desinvestimentos, a partir dali, basicamente maturação e saída do negócio, a gente não pode mais investir, né? Então, o nosso período de investimento do Fundo Nordeste 3 foi até novembro do ano passado, a gente investiu em 6 companhias, né? A primeira, os setores muito alinhados, no nosso caso, ao que o Arthur comentou, né? A gente busca, principalmente, um fundo agnóstico, em termos que a gente pode olhar vários setores diferentes, mas a gente acaba focando em alguns poucos, como saúde, educação, serviços, varejo especializado, são setores que a gente olha com um pouco mais de foco, né? Dentro disso, a gente fez um primeiro investimento que foi em saúde, que foi o laboratório de Agmax, laboratório de imagem, que fica em Recife, talvez muitos de Recife conheçam. Foi um investimento que a gente até, surpreendentemente, acabou saindo rápido, a gente ficou 2 anos na companhia e vendeu no início de janeiro, em janeiro agora de 2020, para o grupo Fleury. O segundo investimento é um investimento também, coincidentemente, em Recife. O nosso escritório da 20, né, no Nordeste, fica em Recife e calhou que vários dos investimentos foram lá. O segundo investimento, também mais ou menos na mesma época, em dezembro de 2017, foi no mundo do cabeleireiro, né, dentro dessa nossa vertical de varejo especializado, que eu comentei, né, quando eu falo varejo especializado, basicamente varejos, então, tem um mercado ainda muito pulverizado, né, pouco consolidado, então o mercado de varejo de cosméticos tem muito esse perfil. Então, esse foi o segundo investimento no mundo do cabeleireiro em dezembro de 2017. O terceiro investimento foi uma empresa de geração de energia a partir de biogás, né, com sites em Pernambuco e no Maranhão. Nessa companhia a gente também acabou vendendo a participação para o grupo controlador agora no início do ano. E as demais a gente investiu e continua nas participações, né? O quarto foi exatamente o Camarada, que a gente fechou o investimento em maio de 2019. O quinto e o sexto a gente completou agora há pouco, né, em março de 2020. O quinto investimento se chama AFC Logística, é uma companhia que faz tratamento e coleta de resíduos sólidos e líquidos, né, fica baseado aqui em Recife também, como eu comentei, em março de 2020 a gente fechou esse investimento e também mais ou menos na mesma época a gente fechou o sexto e último investimento, por coincidência também em Recife, acabou que concentrou aqui bastante, não era necessariamente o objetivo, mas concentrou, na Vitale Hospitalar, que é uma companhia distribuidora de medicamentos, né, e entre as principais linhas de negócio deles, eles são uma distribuidora, tem um negócio grande de radiologia, né, de contrastes, então eles vendem para basicamente laboratórios de diagnóstico por imagem, e uma segunda linha principal de nutrição parenteral e enteral, né? Então esses foram os 6 investimentos no Fundo Nordeste 3. Bastante diversificado, né? É um cenário bem interessante, né? Empresas muito diferentes uma das outras, né? Agora, Silvio, você falou aí da dificuldade, né, enfrentada na pandemia, mas os planos de investimento seguem, né? Você, se não me engano, já está com 10 unidades, né? Depois que, nesse curto tempo aí, e houve o aporte da 20. Como é que está o teu negócio e os planos de expansão? Fechamos quando iniciei o trabalho com o fundo,
como o Arthur comentou aí, que foi em maio de 2019, nós tínhamos 6 operações. Durante o ano de maio de 2019 até maio de 2020, o objetivo nosso era colocar mais 4 operações, ou seja, 4, 5 operações por ano. Colocamos 3 operações, né? Fechamos Fortaleza, Salvador e João Pessoa, com 9, e estávamos para abrir o Campinas, né, São Paulo, interior de São Paulo, agora em abril, quando aconteceu a pandemia. Então, a operação ela não foi inaugurada ainda, né? Mas hoje são 9 em operação e 1 em fase de abertura. Esse momento de pandemia, né, ele fez... apareceram várias oportunidades, né? Não só oportunidades de ponto, mas também boas negociações. Hoje a gente está revendo todo o nosso plano de expansão, né? E vou arriscar a falar que a gente vai até aumentar o número de unidades, porque as oportunidades elas estão aparecendo e a gente não pode perder, né? Hoje eu estou negociando aí 5, o nosso plano de expansão para os próximos 2 anos é no eixo Rio, São Paulo e Brasília. Então, praticamente já, não posso falar ainda, mas já tenho aí 5 operações em andamento, né? Em andamento para inaugurar talvez 4 ainda esse ano e 1 nos próximos 12 meses. Ou seja, eu estou otimista, né, com tudo isso que está acontecendo. Acho que é importante a gente plantar agora e vai colher daqui a 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, o mercado ele vai voltar, não tenha dúvida, e vai voltar menor, né? Então, com um consumo como era e menor. Então, a tendência é que ainda o mercado vai melhorar ainda mais, né? Daqui a, acredito que meados aí de 2021, para final do ano, no segundo semestre de 2021. Então, é isso que a gente está acreditando. Vamos lá. Tem uma pergunta para você, Silvio. Uma pergunta da Marina Lima. Silvio, qual foi o principal ganho de ter o apoio de um fundo de private equity para enfrentar esse período de pandemia que estamos vivendo? Acho que você já respondeu um pouquinho, mas acho que vale a pena você investir mais nessa resposta, porque vai esclarecer muita coisa para gente. Quando fala em apoio, o pessoal pensa logo que é apoio financeiro. Mas, por incrível que pareça, o aspecto financeiro ele é importante, porém, todo o investimento do fundo foi para investimento, não para custeio, né? Então, o que eu posso dizer aí que um ponto super positivo foi o apoio realmente na gestão, né? Então, apoio eu tenho reunião aí com o pessoal da 20 desde o início da pandemia, pelo menos 2, 3 vezes por semana, com apoio jurídico, apoio de empresas ligadas à 20, com expertise em delivery, com expertise em apps de delivery, com expertise em uma série de outras situações. Então, acho que o apoio na gestão, né, e com a experiência, né, de todo o pessoal aí do time, do conselho, inclusive, que a gente, quando fechamos o acordo aí com a 20, criamos um conselho consultivo, esse conselho com pessoas super experientes, né, então um profissional em cada área, fora o próprio time da 20, e esse conselho ele se reuniu mais vezes no processo todo aí desses últimos 120 dias, e realmente fortaleceu muito aí a nossa forma, a nossa tratativa aí, e ajudou a passar por esse momento. Então, acho que foi esse apoio todo na gestão, tá? Apoio moral na gestão e com a experiência, né, de outras crises, né? Até me tranquilizando um pouco, né? Se eu não tivesse aí com todo esse apoio, acho que ia estar mais preocupado e me tranquilizando um pouco com todo esse cenário. Ok. Arthur Machado, você tem algum comentário? Essa é a resposta. Obrigada.
Não, eu acho interessante porque muitas vezes quando a gente fala de fundo de private equity e da possibilidade de você conseguir uma adição de valor de forma assim, fundamentada e responsável, mas de forma um pouco mais acelerada, né? Às vezes a pessoa que não está dentro desse contexto acha que é uma linha reta, né? Então você vai de X para 5X e vai assim, né? Só que a realidade não é essa, né? E não é diferente, né? Para um fundo de private equity que entra numa empresa. Então, claro que ninguém espera que o negócio fique parado por 4 meses. Né? Aí realmente o buraco é mais embaixo. Mas, né? Acho que ter capacidade de gestão e experiência, até para eu acho interessante, né? Que acho que na minha visão de consultor metade finanças, metade psicologia, né? Eu acho que é um pouco isso também o papel do sócio, né, Arthur? É ajudar até com a experiência de outros negócios, de outras crises, a deixar o empresário mais tranquilo para não tomar a decisão errada. Né? E acho que acaba focando, né? Olhando, obviamente, olhando do outro lado, né? Mas acho que ajuda, é um momento de crise, né? Você vê, mesmo um empresário super experiente, né, como o Silvio, dentro do setor, né, você está no voo de cruzeiro a uma situação normal, né? E a situação de pandemia ela é completamente diferente de tudo que a gente viveu, né? Então é um momento que pode gerar naturalmente uma incerteza grande. Então acho que acaba ajudando, né? Mais pessoas para discutir, dar uma paz de espírito na discussão da estratégia, no que se tem que fazer, né? Então talvez ajude a se definir mais rápido o que fazer e a partir daí e vira mais execução, né? Acho que a gente perde menos tempo, talvez, com insegurança, com discussão do que fazer, né? Define rápido o que fazer e a partir daí vai executar, né? Acho que talvez a gente ganhe muito tempo com isso também, né? Olhando um pouco de fora, o Silvio pode falar, obviamente, muito melhor do que eu. Né? Perfeito. Não, perfeito, Arthur. Acho que você resumiu aí, foi perfeito. Arthur Coelho. Eu acho, Patrícia, só para fechar aí essa questão, né, que acho que é interessante, está em cima do que o Coelho falou, e um pouco também em cima do que o Silvio falou. Às vezes a pessoa, imagina o Silvio sozinho numa situação como essa, poderia tomar uma decisão até que eventualmente não faria sentido racionalmente, mas que no calor da emoção poderia ser feito, fechar a loja, por exemplo. Né? Vou fechar a loja para resolver o problema. E, de repente, o Arthur está pensando na oportunidade. Primeiro, calma, a gente tem capital para conseguir nos sustentar, isso vai passar, quando passa, as melhores ficam, o consumo volta, e agora vamos pensar na oportunidade. Eu vou entrar em shoppings que eu não conseguiria entrar, talvez, porque tinha fila. Então, o mindset muda completamente, né? Vamos segurar a onda e vamos crescer, vamos aproveitar para fazer o crescimento. Né? E aí você sai do emocional, olha para os números, para o resultado e vê que faz sentido e tem alguém do seu lado falando, não, inclusive eu aposto para você fazer isso, né? E aí vai, né? É por aí, né, Silvio? É isso aí, Arthur. É muito isso que vocês comentaram. O Arthur Coelho e Arthur Machado também vai poder falar, todos três, o próprio Silvio. Mas, Arthur Coelho, qual é o principal fator inibidor para avançar com esse processo aqui na região? É o desconhecimento, é o medo, é o apego ao negócio? Olha, Patrícia, você já passou, acho que, pelos principais pontos, né? Acho que, assim, a região evoluiu muito, né? Eu lembro, a gente começou o primeiro fundo aqui em 2003, né? E simplesmente a palavra private equity, a grande maioria sequer sabia o que era, né? Então, aí, em pouco mais de 15 anos, a situação é completamente diferente, né? Então, o acesso às informações, à notícia, etc., evoluiu muito, né? Mas ainda muitas vezes passa por isso que você falou, né? De ter um pouco de resistência, eventualmente, acho que a maior operações de pessoas que passaram por esse ciclo vai acabar trazendo cada vez mais segurança, né? Porque o desconhecido traz insegurança, então isso é algo que a gente acaba vivendo muito na nossa atividade, né? Tem os estereótipos também do fundo, né? O fundo quer comprar barato, o fundo quer entrar e me prejudicar, ou quer tentar levar uma vantagem que eu não estou vendo. Então, isso faz parte de um processo de maturidade, né? Que alguns empresários já passaram mais por isso, né? E tiraram um pouco esse fantasma e
E isso tem funcionado muito melhor nos últimos tempos e alguns um pouco mais inseguros, né? E aí eu vou entrar, sem vender o peixe de ninguém, mas o Silvio já passou por isso, né? E falou sobre isso. É importante que você esteja bem assessorado por pessoas com experiência, né? Porque, assim, a operação de fusão e aquisição, ela não é uma operação do dia a dia do empresário, né? O empresário, o Silvio é mestre em abrir restaurante, contratar maître, emprestar um bom serviço, mas, obviamente, comprar empresa ou vender uma participação dele não é o dia a dia dele. Obviamente que ele não tinha experiência. Então, parte dessa insegurança, eventualmente desse preconceito do empresário, o que eu sugiro é ter gente muito experiente, muito qualificada te ajudando, né? Vai ser um assessor, vai ser um advogado cuidando dos teus contratos, então alguém que vai te ajudar muito, né? Nos pontos importantes, vai negociar por você, né? E vai levar o teu melhor interesse. E por outro lado, que a gente encontra muito, Patrícia, é coisas menos importantes e que se acaba dando muito valor, né? Então essa é uma hora que o assessor com experiência vai falar, não, tudo bem, isso aí não tem tanto impacto, vamos em frente. Então eu sugeriria isso, para tirar essa barreira aí dessa desconfiança, ter alguém muito experiente ao teu lado, né? Aliado ao interesse do empresário, né? Acho que isso é a melhor forma de você passar por isso, tá? Machado, quer comentar? Eu acho que não tem basicamente isso. Se eu falar, eu vou ser suspeito, né? Porque exatamente o meu papel é falar com os investidores continuamente para entender o que eles buscam, mas no fim do dia, meu cliente normalmente é o empresário, né? Então, é basicamente isso que o Arthur falou mesmo, para cima e embaixo. Se eu falar mais, eu vou estar... Eu tenho um viés nisso aí, né? Mas é isso. Acho que muitas vezes o empresário ele acha que a negociação ela se resume em preço, né? E é verdade. Claro que o preço ele sempre vai ser a variável mais importante, principalmente em operações de saída, né? Que o empresário ele quer vender controle 100%, aí vira uma transação quase que financeira, né? Então, se você tem uma empresa que é atrativa e ela tem alguns investidores interessados, ela vira um leilão, né? No momento que você faz negócio com investidores com o perfil da 20, que o objetivo não é comprar seu negócio, mas ser um investidor parceiro, aí a questão do preço, óbvio, sempre vai ser relevante, mas é uma de várias variáveis, né? É olhar no olho, esse contato aí que o Silvio teve com o Arthur, confiar, criar uma parceria. Por isso que esse processo ele toma tanto tempo, né? O processo em si ele é complexo, mas esse é o que eu brinquei do namoro, né? Porque no fim do dia você está fazendo negócio com outra pessoa, né? Então vai ser a pessoa que vai estar do seu lado nos próximos 5 anos, né? Então é imprescindível ter alguém do seu lado que possa te explicar quais são as variáveis importantes, né? Coisas do tipo, o contrato tem que estar, os termos comerciais têm que ser muito bons, mas as cláusulas de indenização têm que estar muito bem amarradas, o acordo de sócio tem que estar muito bem amarrado, para todo mundo, né? Para não ter desgaste. Porque a pior coisa é você ter desgaste com o sócio, né? E nada pior para o empresário que isso, né? Então, ninguém quer isso, nem investidor, nem empresário, né? Então, é um pouco nosso papel nesse processo, ser um pouco consultor, um pouco psicólogo, que isso é natural, é uma decisão muito difícil, né? Então, é engraçado que a gente tem, é muito comum isso. Eu não estou falando de fechar negócio, não, eu estou falando de fechar mandatos de venda, né? Que são quando o empresário toma a decisão de ter um consultor no processo, ele dá um mandato, né? Para a gente conduzir o processo. Muitas vezes você vê um empresário completamente decidido a fazer um processo, ele fica postergando a assinatura, porque tomar uma decisão de fazer negócio, né, uma transação societária, não é fácil, né? Então, ter alguém do seu lado nesse processo ajuda. Né? Não quero vender muito meu peixe, mas ajuda, sem dúvida. E, Patrícia, eu queria só fazer um adendo aí, acho que você está no mudo, mas se eu puder fazer um adendo, assim, acho que muito importante para o empresário, tá? De um lado, ele saber o que quer, né? Foi esse momento do Silvio, em um momento falar, caramba, agora eu quero, acho que comprei ideia, quero em 5 anos abrir 25 restaurantes, etc. Né? Ter a sua estratégia bem definida, né? E de outro, saber, eventualmente, do outro lado, né? Falando de fundos, né? Isso é outra coisa que a gente acaba escutando um pouco, né? Fundo é sempre dessa forma, o fundo é sempre de uma forma diferente, nem todo empresário é igual, nem todo fundo é igual. Então, é importante saber quem está do outro lado,
não só as pessoas, mas a estratégia, né? Esse fundo casa com a minha estratégia, é muito do que o Arthur falou. Principalmente numa estratégia de crescimento e minoritário, realmente é um namoro ou um casamento, né? Se você vai vender sua empresa e no outro dia vai embora, certamente aí é uma transação comercial e tudo bem, né? Independe de quem é o comprador. Mas quando você vai para uma estratégia de crescimento, que você vai ter um sócio, aí é totalmente casamento, né? Você tem que saber quem é, né? E se lá atrás, por exemplo, o Silvio tivesse aceitado uma proposta, digamos, nossa, num preço maior, mas a gente não fosse o sócio que ele precisa, teria sido uma péssima decisão para ele. Então, o que eu quero dizer é, nessa estratégia, é importante que você saiba o que você quer e saiba se aquele sócio tem um perfil para você. Talvez não seja, né? A gente já teve várias conversas que, para aquele empreendedor, ele já tinha feito a história dele, ele queria vender. E a gente falou, poxa, a gente gostou da tua operação, você é um baita empresário, mas o teu momento não é de passar mais 3, 5 anos trabalhando pra caramba e crescer. Teu momento, de fato, é vender. E não tem nenhum problema com isso, né? A gente não era o tipo de investidor para ele naquele momento. Então, saber muito o que você quer de um lado e saber se quem está do outro lado tem esse casamento com você, né? Eu sugiro isso, assim, conhecer muito bem quem está do outro lado, esse casamento com a tua estratégia. Só para essa questão, Patrícia, que é interessante, que a gente fala muito da necessidade de ter alguém para ajudar quando você está na fase de negociação, contratos, termos comerciais, são imprescindíveis, mas muitas vezes empresários cometem erros que são, assim, chegam a ser engraçados. Coisa do tipo, você inicia, um investidor ele sonda um empresário e inicia uma conversa, isso por meses, e depois de meses o investidor coloca uma oferta de ser sócio, e o cara fala, eu quero vender 100%. Pô, os caras passaram 6 meses tendo uma conversa que, se o cara para pensar, o que é que eu quero, né? Muitas vezes o empresário, ele vai, tudo bem, às vezes ele tem até curiosidade de entender, ele está dando corda, mas às vezes ele está perdendo tempo, né? Porque o objetivo é esse. A primeira coisa que a gente faz quando começa um processo como esse é entender o que o empresário quer e buscar investidores que querem fazer algo parecido. Imagina, o Arthur certamente pode dar esse depoimento, dentro do Fundo Nordeste 3, que ele fez negócio camarada, teve vários negócios que eventualmente ele teve muito interesse, mas que a estrutura não encaixa. Então não adianta perder tempo, né? Acho que se alguém quer vender 100%, não é o perfil para ele. Né? Da mesma forma, esse assunto ele é muito interessante e aconteceu comigo, tá? Eu acho que tem muito do perfil, é aquela coisa que o Arthur falou, é o casamento, né? Tem que conciliar o interesse do fundo, o objetivo do fundo, com o objetivo do empresário. Eu, antes do contato aí da 20, eu tive aqui pelo menos uns 6, 7 fundos que bateram aqui na minha porta, que conversaram comigo, que pediram informações, que a gente chegou até a levantar informações financeiras e que a coisa não andou. Mas não andou por quê? Porque, inclusive, demorando, tá? 6, 7, 8 meses dentro de um processo até desgastante. E, no final, a gente chega à conclusão que nem o objetivo meu era aquele, nem o objetivo do fundo era aquele. Às vezes, o fundo vem para querer comprar a maioria, para querer comandar o negócio. Às vezes, eu sou muito pequeno, né, para aquele porte do fundo. Aí, quando o fundo entra, começa a ver os números, ver que a coisa não é aquilo que ele gostaria. E com a 20, a coisa foi... Por isso que eu estava um pouco com o pé atrás, porque eu já tive uma experiência anterior, algumas experiências negativas, e vi que principalmente o Arthur, que foi a pessoa e o Pepe, né, dentro da 20, foram as pessoas que eu toquei todo o processo, eles foram muito transparentes desde o início, desde o objetivo. Olha, o objetivo nosso é esse, a gente não quer comprar a maioria, a gente não quer perder o empreendedor, o empreendedor é que tem um conhecimento do negócio, a gente está entendendo que o teu negócio tem um potencial de crescimento e a gente quer te ajudar a crescer. A gente quer te ajudar a crescer, vai colocar uma grana aqui para te ajudar a crescer, mas vai colocar gestão também para profissionalizar o negócio. A gente entende, se a gente fizer isso aqui, vai chegar no objetivo para os 2 em 5 anos. Então, é lógico que não é fácil, é um momento de reflexão. No negócio em si, eu não tinha sócio nenhum. Isso foi um momento difícil para o meu lado. Pô, como é que vai ser? Eu tenho um sócio do meu lado querendo ditar regras, né?
Então, que isso é muito ruim. Mas, Silvio, isso é uma das coisas que... Oi? Silvio, Pode falar. O que fez você perceber que o 20 era o fundo certo para você? Você que passou por essa experiência, o que te deu a segurança nesse negócio? Primeiro, a transparência desde o início, né? Eu fui colocando fui rebatendo com as coisas que eu achava importantes e eles foram flexibilizando, né? Por exemplo, olha, eu não quero perder maioria. Não, tudo bem, mas a gente não quer a gente quer, pelo contrário, que você toque o negócio. Era o segundo objetivo meu. Bem, eu não quero sair do negócio. Eu amo o que eu faço. A marca tinha, na época, acho que 11 anos, 10 anos. Então, tinha muito ainda o que acontecer. Então, as coisas elas foram casando, né? Tudo que eu fui colocando como empecilho, como uma coisa minha, olha, eu não quero isso, não quero perder o controle, não quero sair do negócio, preciso de crescer dessa forma, quero ter autonomia assim, assim, assado. E eles foram flexibilizando, né? Eu acho que eu já tive evolução com outros fundos que não foram flexíveis, né, nesse sentido. Então, acho que a transparência... Aí vai aquela coisa do objetivo do fundo. O objetivo do Fundo Nordeste 3 é esse, é investir em empresas menores, é investir em empresas com potencial de crescimento e em empresas que tenham um sócio presente com experiência. Então, casou com o meu objetivo. E me deu segurança, todo esse processo me deu segurança para eu seguir, né? E não estou arrependido. Muito bem, olha, tem outra pergunta da Juliana Albuquerque, que as mulheres hoje estão mandando ver, viu? As mulheres estão curiosas. A pergunta da Juliana hoje é a seguinte... sempre. Que bom! Eu acho que essa pergunta talvez seja dirigida mais para o Arthur Coelho Machado, né? Mas vamos lá. Uma empresa que recebe investimento tem obrigatoriamente que ser vendida ou abrir o capital quando a operação de saída for concluída pelo fundo? Coelho, quer? Posso puxar. Esse é um ponto importante, tá, Patrícia e todos aí, né? E vai dentro da transparência também que o Silvio comentou. Um fundo de private equity, ele necessariamente, em algum momento, ele tem que sair, né? Essa é a dinâmica do fundo, ou seja, a gente tem investidores que aportaram dinheiro no fundo e que precisam que esse capital se renove depois de algum tempo, né? Até para manter o ciclo vivo, né? Então, se espera que em algum momento esse capital retorne para esses investidores que vão continuar o ciclo, investir no novo fundo, e aí esse ciclo continua. Então, sim, né, esse é um ponto, acho que talvez um dos principais para os empresários pensarem, né, se isso casa com a estratégia, é que, de fato, é importante, é necessário que em algum momento, né, a participação daquele investidor ela possa ser vendida para esse capital ser retornado para os cotistas, né? A forma que essa venda pode ser feita tem formas variadas, né? Normalmente, também sendo transparente totalmente aí, a forma que mais maximiza valor para todos, normalmente tem sido a venda de controle, tá? Então, você não só vender uma parcela minoritária, que também é uma opção, tá? Você vender para um novo fundo que vai ajudar numa nova onda e no novo ciclo de investimentos e de crescimento com a companhia, de controle que muitas vezes é para um player estratégico, né? Alguém maior que quer, enfim, tem interesse na tua companhia e te compra, mas respondendo mais objetivamente, sim, em algum momento, né, essa participação tem que ser vendida. E aí isso tem que ser muito aberto e pré-combinado, né? Porque alguns são mais inflexíveis, né? A gente precisa, dentro de X anos, vender, e outros menos entende, a gente sempre fala que precisa em algum momento sair, mas entende que o momento é o mercado e o grau de maturidade da empresa que vão falar, né? Talvez seja em 2 anos, em 3 anos, talvez seja em 6, se a gente tiver muita perspectiva ainda de crescimento, né? Então, enfim, isso tem que ser muito de acordo com a oportunidade de mercado, mas sim, em algum momento tem que ser feito. Me corrija se eu estiver errada, mas existe inclusive a oportunidade do dono original, né, do parceiro principal, recomprar a parte que foi vendida ao fundo, né?
ele voltar a ser o dono integral do negócio. É uma Também pode possibilidade. ser, né? Sim. Exatamente. Não é a primordial, tá? Também sendo transparente, né? Não é a primordial, mas é uma opção. Tá? Depende de cada negócio, né? Pessoal, é o seguinte, nós estamos a 10 minutos do final da nossa live, né? E eu gostaria de abrir para considerações finais, começando pelo Silvio, que é aí o grande ponto de interesse, talvez, da maioria das pessoas que estejam assistindo, né? Porque você traz essa experiência e pode ajudar a desconstruir medos e temores em relação a esse tipo de negócio. Ótimo, ótimo, Patrícia. Esse assunto aí da saída, ele é um assunto muito... a pergunta foi muito boa, né? Porque tem uma série de polêmicas. Inclusive, eu também conversei bastante com várias pessoas de que forma a gente ia colocar isso no contrato, de que forma ia ser essa saída, né? Que ela é preocupante. Então, eu coloquei algumas regras também para que eu não ficasse prejudicado, já que o meu objetivo é dar continuidade no processo, né? O objetivo nosso, o meu principalmente, não é sair. O do fundo, sim, eu não, né? Então, acho que 5 anos existe um empurrão de 5, 6 anos do negócio, mas, logicamente, que o objetivo maior é dar continuidade. E isso também fortalece o fundo, porque se, por exemplo, numa saída tiver um outro fundo tentando entrar dentro do processo, ele provavelmente vai querer segurar o fundador, porque é o que está dando certo. Não é isso? Eu imagino dessa forma, né? O negócio dando certo, lógico. Que nem todos os negócios dão certo, mas a gente está imaginando que o negócio dando certo. Com relação a as considerações finais, o que eu posso dizer, isso é um assunto bem amplo, né? A gente poderia conversar bem mais aqui, né? É pouco tempo, né? Mas porque tem tantas nuances, né, que a gente precisa de avaliar. Mas, assim, o que eu posso dizer é para pesquisar, né? A partir, primeiro, se organizar. Eu passei quando eu comecei a ser assediado pelos fundos de investimento, eu comecei a ver que eu tinha vários erros internos. Então, eu comecei a me organizar internamente para, no futuro, conseguir fazer uma parceria com um fundo de investimento. Então, que tipo de organização é essa? É a organização tributária, é a organização societária. O próprio faturamento meu era muito pequeno, porque ele era pulverizado, então faz parte da reestruturação tributária. A internalização da contabilidade é muito importante para você ter o poder da contabilidade. Esse nosso setor de bares e restaurantes, ele não tem, na grande maioria, não tem o controle efetivo de uma contabilidade, né? Então, a gente não cobra balanço mensal, não analisa balanço. Então, eu já vinha me preparando com isso. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. É você estar no momento, quando o fundo chegar, você tem que estar preparado em todos esses aspectos para poder evoluir de forma mais rápida, para dar confiança, né? Então, porque se chega você passa uma informação para um fundo, aí ele vai lá com auditoria, vai na due diligence e vê que as coisas estão erradas, a coisa não evolui. Então, também não vai, perda de tempo para os dois lados. O outro aspecto importante é ter realmente um apoio de uma pessoa com conhecimento para poder te orientar, né? Um advisor. Então, é o papel aí do Arthur, ter um consultor para poder entender qual é o melhor fundo, para poder te orientar e te guiar, não só na negociação, como também todo o processo, né? O escritório de advocacia também, você tem que ter um escritório bem experiente para poder te orientar até nesse quesito aqui da saída, né? Entender qual é o teu momento, entender o que você quer e tentar colocar e negociar junto com o fundo. Acho que o Silvio Voltou. Cortou, né? Eu estou com um problema aqui de conexão. Já voltou, Silvio. Agora voltou. Né, Patrícia?
eu não sei se vocês escutaram tudo, mas o que eu posso dizer é que, com relação à parceria nossa com a 20, ela está dando certo, super certo, né? Foi um casamento que os dois objetivos, né, têm sinergia com os objetivos das duas companhias. Estou muito satisfeito com o momento. Aquele paradigma inicial que eu até tinha, aquela coisa negativa de fundo, pô, vou perder o controle, eles vão mandar no meu negócio. Eu acho que isso, pelo menos com a 20, eu tive essa segurança aí dentro do processo. Mas, Legal. Logicamente, que evoluindo com outras pessoas, tem que perguntar, tem que conversar, tem que saber, como eu fiz também, eu conversei com o pessoal que foram investidos antes do que eu, para saber como é que era o relacionamento, e foi criando aquela segurança. Muito bem. É isso, Perfeito. Patrícia. Deu para ouvir tudo que você falou. Muito obrigada, Silvio, pela sua presença aqui. Sucesso. Eu que agradeço, Pode ser que a gente Patrícia. encontre mais Obrigado. adiante, né? Para conversar sobre isso. Com certeza, Patrícia. Obrigada. Muito obrigado aí Arthur, pelo convite, tá? Estou à disposição. é isso. Nós agradecemos. Arthur Coelho, suas considerações finais. Primeiro a gente acabou começando já batendo a bola, né? Então nem tinha falado. Primeiro agradecer vocês, né? O Arthur e a Patrícia pelo convite, né? Parabenizar pela iniciativa também, né? A gente, pela 20, estamos há quase 20 anos aí na região, investindo na região, foram quase 20 empresas investidas nesse tempo, né? A gente acredita aí que foi o investidor, o gestor que mais investiu em quantidade de empresas aqui na região. Temos um escritório local, né? Então faz mais de 20 anos, quase 20 anos que a gente vem apostando e localmente aí na região, e parabéns pela iniciativa, né? O tipo de iniciativa que só vai engrandecer, aumentar o nível de informação, né? A gente já viu nesses quase 20 anos aí a evolução que a região teve nesses assuntos, né? E a gente tem visto a qualidade dos empresários, a qualidade dos negócios. Então falta mais gente, mais capital para a gente continuar tendo um fluxo maior de investimentos e também ajudando aí a região a se desenvolver, né? E basicamente isso, agradeço aí vocês pelo convite, e como última dica aí, repetindo um pouco, mas acho que é fundamental, o Silvio já comentou isso, né? É importante conhecer, o Silvio fez isso, e não porque foi conosco, mas sempre conhecer quem está do outro lado. Não só como uma forma de propaganda, pro fundo nada disso, mas saber o que ele vai ajudar vocês e o que ele não vai, né? É super importante que o empresário não tenha uma expectativa errada do que o fundo vai ajudar, né? Então, se o Silvio lá atrás tivesse a expectativa que a gente tivesse todo dia dentro da companhia, o que alguém de nós fosse virar um executivo diário na companhia, ele ia se frustrar muito. Então, é importante essas conversas que ele teve com outras empresas investidas para saber o que é que a gente poderia ajudar e o que é que a gente não ajudaria, né? Então, eu recomendo isso. Para quem quer evoluir com o fundo, conheça muito bem, converse com outras pessoas, com outros investidas, para saber muito bem com quem você está se casando. Ok, muito obrigada, Arthur. Arthur Machado, você que trouxe aí essa pesquisa, né, tão reveladora, tão importante, eu acho que muita gente vai querer ter acesso a essa pesquisa, você vai disponibilizar, fala um pouco sobre isso e faz as suas considerações finais, por favor. Bacana. Primeiro, agradecer a todo mundo, né? O Silvio, você, Patrícia, o Arthur. Silvio, a próxima a gente vai fazer no Camarada, tá? A gente faz lá, para ficar melhor ainda. Com certeza, vamos lá. A ideia é um pouco assim, de poder dividir um pouco, né, o que a indústria representa. Ela já é uma indústria super consolidada, que brincando, já são quase 30 anos no Brasil, lá fora mais tempo ainda. Então, e como o Arthur falou, talvez um dos primeiros aí a desbravar o assunto na região, e certamente ajudou muito a tornar o assunto menos... desmistificar o assunto, né? E acho que para assim, convidar os empresários que têm interesse em conhecer melhor, procurar a gente, né? Acho que e conversar com empresários, que assim, foi muito bacana o depoimento do Silvio, porque quando o empresário ouve da gente, né? Ouve de mim, ouve do Arthur, é legal ouvir o papel do consultor, do investidor, mas acho que quando ouve do empresário, do par dele, que eu acho que é super legal, né? Porque é um depoimento de alguém que está passando por isso, né? Claro que tem dores, certamente o Silvio
teve suas dúvidas se faria sentido, como ele deixou claro aqui, né? Mas, enfim, no fim do dia, não quer dizer que seria para todo mundo, que faz sentido para todo mundo, claro que não, mas pode ser uma alternativa interessante. E tem muitos empresários que acabam não fazendo por medo, né? Eu acho que isso quebrar isso, né? Então, acho que são iniciativas como essa que fazem a gente tentar desmistificar um pouco, né? E ver se a gente ajuda a fazer essa indústria evoluir no Brasil, em especial aqui no Nordeste. E a pesquisa, quem tiver acesso pode acessar por onde, Arthur? Se bem que eu vou pesquisa... publicar lá no Movimento Econômico, né? Eu vou publicar lá também. Você vai fazer uma publicação, né, no Movimento, acho que em primeira mão, e a gente vai disponibilizar no site, né, no site da Ondina, ondinainvestimentos.com, mas acho que em primeira mão vai lá no site do Movimento Econômico para assistir a matéria completa e lá vai ter o link. Acho que a gente vai até passar para todo mundo que se inscreveu, né, no webinar, passe em primeira mão, e em seguida a gente vai tornar público. E qualquer dúvida, a gente não queria se estender aqui também, fazer uma coisa muito professoral, fazer uma coisa super... A pesquisa ela é pragmática, mas acho que entrar nesse bate-papo, para também não passar muito, mas a pesquisa completa ela tem alguns detalhes, glossários, com alguns termos que eventualmente a gente tenta evitar ficar falando um termo bonito, que as não entendem, isso faz afastar as pessoas, porque no fim do dia não tem nada de outro mundo, nenhum fantasma, né? E aí a pesquisa ela tem alguns glossários e a gente está aberto. Qualquer dúvida, é só mandar, tem os canais do site, ou para as pessoas que receberam, se inscreveram na web, ela tem um canal aberto com a gente, está aberto para tirar dúvidas. Perfeito, Arthur. Obrigada pela preferência aí, viu? Por dar prioridade ao movimento econômico. Gente, mas o fato é que o movimento econômico sempre publica, né, assuntos dessa natureza. Tem vários cases que aconteceram aqui, eu costumo publicar, é um assunto que eu acho muito relevante. Vocês podem também me acompanhar pelo LinkedIn, eu publico muita coisa lá no LinkedIn, e eu quero agradecer a todos, agradecer ao Silvio Matos, ao Arthur Coelho, ao Arthur Machado, que foi parceiro nessa iniciativa, muito importante, Arthur, parabéns pela sua pesquisa, e acho que você, no seu site, Arthur, tem um e-mail para quem tiver mais interesse, falar com você sobre a pesquisa, tirar dúvida, para poder lhe acionar, não é isso? Eu acho que a gente não tem um acesso aos e-mails, mas tem um campo lá de fazer contato que a gente recebe aqui na empresa, e é fácil de fazer contato lá. Perfeito. Então, pessoal, chegamos ao fim, pontualmente, 17h30. Muito obrigada a todos. Sucesso, que essa pandemia acabe de uma vez e a gente volte à nossa vida normal. Amém. Amém, é isso aí, Patrícia. Tchau, gente, sucesso.